Olá, professores presenciais, professores ministrantes, coordenadores que estão acompanhando a nossa jornada pedagógica. Daremos continuidade a esse momento de troca de experiência, está muito produtivo. Eu sou a professora Kaelen, gerente de ensino, e vou hoje, nesse momento, falar sobre esse tema muito importante, mas eu trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Emily, que vai se apresentar para vocês e falar um pouco sobre o tema de hoje. Muito obrigada, professora Kaelen. É uma felicidade enorme estarmos aqui no dia de hoje para tratarmos de um tema extremamente relevante para esse ano letivo, que é a recomposição das aprendizagens. Eu me chamo Emily Areias, sou professora desta casa e estou como articuladora do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, que é o que nós vamos falar aqui no dia de hoje. Então, vamos lá? Eu e a professora Kaelen, dentro dessa perspectiva da temática, trouxemos aqui para vocês alguns pontos de reflexão que nós vamos estar fazendo aqui no dia de hoje. Então, entre um ponto de reflexão ou outro, nós vamos estar intercalando com a temática para tornar esse ambiente mais acessível para todo mundo, tá bom? Nesse contexto, nós trouxemos aqui uma perspectiva de reflexão em que fala quais foram as estradas que me trouxeram até aqui. Vamos dar início a essa jornada enxergando quais foram os primeiros caminhos, vamos rememorar quais foram os nossos primeiros passos escolares. Seguindo, nós vamos pensar agora como é que era, professora Kaelen, esse caminho até a escola. O que nos motivava a aprender? Eu tive vários contextos de motivação, Esse caminho nem sempre foi tão fácil assim, mas teve aí um percurso que fez com que eu continuasse nessa estrada. E Eu você? acho, eu acho, professora Emily, que também me motivava a manter na escola eram os professores, Os professores sempre trazendo estratégias diferenciadas, sempre pensando no meu aprendizado. Então, eu tenho ótimas memórias nesse sentido, de professores que, contribuíram para o meu caminho, para esse caminho que cheguei até hoje, Que bom, Que bom que nós tivemos aí excelentes profissionais que nos trouxeram até aqui. Então, gente, nesses pontos de reflexão, o que é que nós vamos fazer agora? Nesse primeiro momento, nós vamos trazer as nossas próprias memórias, mas em um outro momento vocês poderão, em grupo, aí estar discutindo e trocando aí algumas ideias sobre os caminhos de vocês, Essas experiências, as descobertas que vocês tiveram nesse caminho. Então, dentro dessa jornada, quais foram as primeiras descobertas? As minhas primeiras descobertas, eu não tenho muito bem essa memória, se foram os números, se foram as letras, porém, eu lembro que eu gostava muito de fazer caligrafia. E dentro desse contexto, também tiveram muitas amizades que me permitiram chegar até aqui, Fortaleceram essa minha jornada. E também tiveram os professores que me marcaram. Você teve alguma amizade que te fortaleceu nessa jornada? Várias amizades que me fortaleceram. E eu tenho memória, professora Emily, do meu percurso de aprendizagem quando eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler ali por volta dos 5 anos, e a primeira palavra que eu aprendi foi o meu nome. Isso ficou Olha! muito marcado na minha memória. Então, assim, isso tudo traz, essas Aham. memórias trazem, e a gente, no momento que viramos professores, pedagogos, Sim, a gente traz isso também para a nossa prática escolar, não é mesmo? com certeza. Vamos seguir? Nessa jornada, nessas estradas que nos trouxeram até aqui, existiram também estradas difíceis, Para mim, houveram algumas estradas difíceis. Nesse caminho, o que é que não foi tão bom na escola? É um ponto de reflexão, Porque quando a gente pensa naquilo que não foi tão bom para a gente consegue pensar em algo positivo para melhorar nos contextos de atuação que nós estamos. Então, quais foram os componentes curriculares que para você pareciam muito difíceis ou desinteressantes? Quais são os métodos que não funcionavam tão bem para você? Será que as aulas muito teóricas, elas traziam uma certa dificuldade? Para mim, trazia. Por quê? Eu acabava, se a aula fosse muito teórica, eu entrava no universo paralelo, eu confesso, O pensamento, ele vai para um outro caminho, por uma outra estrada. Então, eu preciso do visual e da necessidade de interação. E você, professora Kaelen? Eu também vou nesse mesmo caminho, Emily. Aulas que são muito teóricas, a gente até certo momento a gente consegue se Sim, apropriar, mas eu também tenho essa forma de aprender que é muito prática. Eu sim. gosto de fazer coisas práticas que trazem o conhecimento. E assim,
parece que o aprendizado flui de maneira mais rápida, né, a gente se apropria. Eu acho que também ensinar outras pessoas faz a gente aprender 2 Sim, vezes. Eu tenho sim. não sei você, professora, mas eu tenho essa É, sensação. eu também. Eu gosto muito de ensinar. Na verdade, eu tenho a sensação também de que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, eu acho fantástico ensinar tudo aquilo que eu sei. Então, como você vê essas dificuldades que você passou e como que a sua visão com relação à educação se molda a partir disso, né? Como é que você muda esse contexto a partir das dificuldades que você enxergava? Então, a partir das minhas dificuldades, eu procuro ser uma professora hoje diferente daquilo que eu enxergava que era dificuldade para mim. Então, vamos seguir e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a recomposição das aprendizagens de fato, né? O Pacto pela Recomposição. O que seria isso, Emília? É uma política nacional, né, que o MEC trouxe para a gente, com base em inúmeros contextos, com base em todas essas dificuldades que foram enxergadas, de todos esses percursos que nós acabamos de falar, né, trouxemos aqui. Então, vamos trazer aqui para vocês hoje um pouquinho sobre esse contexto que trouxe aí o Pacto pela Recomposição das Aprendizagens para o nosso país e, consequentemente, para a nossa rede aqui estadual, né? Então, vamos lá. O problema da aprendizagem possui um marco histórico, né, que se intensificou muito antes da pandemia. Então, a pandemia ela só veio evidenciar essa necessidade, mostrou aí as defasagens de aprendizagem que nós temos, né? Os eventos climáticos extremos também, eles agravaram ainda mais essas defasagens de aprendizagem. Então, a gente sabe que existem contextos diferentes, nós acabamos de falar aqui que cada um aprende de uma forma diferente, alguns são mais visuais, né? Outros conseguem aprender num contexto talvez um pouco mais teórico, ou de leitura, enfim, existem cenários diferentes e a recomposição ela vem justamente para mostrar esses cenários que são visíveis e trazer perspectivas de trabalho e de pensamentos diferentes para os nossos estudantes. Então, a recomposição ela está estruturada numa visão sistêmica e de longa duração. Nós não vamos resolver os problemas de aprendizagem, de defasagem de aprendizagens, do dia para a noite, né? Nós estamos, neste ano letivo, startando a recomposição das aprendizagens na nossa rede, porém, a gente sabe que esse é um caminho, é uma estrada longa, né? E dentro dessa estrada terão várias outras estradas que nós criaremos para poder potencializar a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a recomposição, ela estabelece uma linha digna de aprendizagem, definindo até onde cada estudante deve chegar. Essa linha digna, vocês vão conseguir visualizá-la melhor quando eu apresentar mais para frente um pouquinho, as nossas próximas cartelas, que vai trazer aí para vocês o currículo repriorizado da nossa rede. É como se a recomposição nivelasse as aprendizagens que são essenciais para os nossos estudantes. Nesse contexto, nós não podemos naturalizar as desigualdades, ou seja, independente das condições iniciais de cada estudante, todos precisarão alcançar essa linha digna. Então, seguindo, nós vamos agora ver aqui na tela como é que está estruturada a recomposição das aprendizagens. Então, o pacto ele tem estratégias próprias, ações direcionadas que se vinculam a ele, e também ele tem estratégias que se articulam a outros programas, né? Temos aí, então, o Amazonas Mais Alfabetizado, que é direcionado aos anos iniciais, Escola das Adolescências, que é direcionada aos anos finais, Escola em Tempo Integral, né, que atende aí ao público de tempo integral, e Escolas Conectadas, que traz a perspectiva de conectividade a todos nós. Dentro desse contexto, nós temos aí algumas curvas inesperadas, né? Tivemos agora uma curva inesperada. Foi lançado aí o Pacto pela Recomposição, porém, ele nos manterá na jornada, né? O pacto ele é justamente para nos manter nessa jornada. Sim. O que te manteve nessa jornada, né? Quais foram os momentos de inspiração e superação na sua vida escolar? Os professores e as experiências que trouxeram novas perspectivas. Qual é a importância da escola como espaço de crescimento, não apenas acadêmico, mas também pessoal, né? Então, a escola, para mim, ela teve uma importância muito grande, né? Não só na minha vida acadêmica, mas também na minha vida pessoal, né? Aquele espaço, ele teve
pessoas que me motivaram e me mantiveram nessa jornada para que hoje eu estivesse até aqui. E na sua jornada, professora Kaellen? Sem dúvidas também, a escola, né, me manteve na jornada. A gente sabe que a nossa vida ela Sim. acontece N situações, mas de fato ter as suas metas, ter seu projeto de vida, né, os nossos professores que acompanham os nossos alunos, que têm Sim. tantos sonhos, né, a escola ela faz isso, ela traz o aluno para ter as suas perspectivas e criar os seus projetos de vida. Mas os caminhos às vezes nem sempre estão dentro do esperado, né, Com professora Emily? Mas a certeza. gente tem que retomar, redirecionar, e o pacto ele vem trazendo muito isso, não é, Muito professora? isso, ele vem direcionando, redirecionando a nossa trajetória, né. Então, dentro dessa trajetória, se não deu muito certo, se teve uma curva inesperada, a gente faz a curva, mas se mantém de novo na estrada, né. Então o pacto ele vem trazer essa perspectiva aí para a nossa educação. Pensando nisso, agora nós trouxemos uma dinâmica para vocês. Dentro do pacto tem um guia de implementação, dentro daquilo que consideramos ser importante por nível, né? Então, vocês estão vendo aí que tem de 1 a 6, e tem várias palavrinhas aí que vocês podem visualizar, entre elas governança, formações, avaliações e mediações pedagógicas, adaptação de material, infraestrutura escolar, repriorização curricular, comunicação e engajamento, políticas de inclusão, participação da comunidade. Dentre todas essas palavras que nós trouxemos para vocês hoje, considere selecionar aquelas que vocês acham que é importante. Então, por exemplo, aqui no número 1, Emily, eu acho que para começar aí a pensar na recomposição das aprendizagens, o número 1 é a adaptação de material. Isso é só um exemplo, tá bom? E aí eu acho que o número 2 é a infraestrutura escolar. Então, dentro da perspectiva de vocês, considerando as palavras que estão na tela, quais vocês consideram ser importantes serem contempladas de 1 a 6? Nós vamos dar para vocês 2 minutinhos para que vocês consigam aí discutir, interagir, para que selecionem quais são as palavras que vocês acham serem importantes de 1 a 6. Muito bem, né, Emily? Eu acho que É, já deu tempo de com certeza, eu discutir. acho que deu tempo, Eu acho né. O que foi também. que vocês selecionaram de 1 a 6? Eu quero deixar claro que não tem uma resposta correta, né, tem perspectivas de enxergar diferente. Então, diante dessas perspectivas diferentes, nós vamos trazer aqui para vocês a proposta que o MEC fez. Então, coloca aqui a proposta que o MEC fez. Dentre essa proposta, nós temos no eixo 1, a governança, que traz a perspectiva de reorganizar, né, trazer aí o plano de ação para que a gente organize as frentes de trabalho focadas na recomposição. Aí nós temos a repriorização curricular como 2, o currículo ele é muito importante para nortear as nossas práticas escolares. Nós temos no número 3, a avaliações e mediações pedagógicas. A avaliação ela dá o tom da recomposição, ela vai dizer qual o caminho que nós devemos seguir, né? Adaptação de material, formações, comunicação e engajamento. Então, de 1 a 6, essa foi a organização que o MEC propôs. Porém, vocês perceberam que está faltando algumas palavras. Nós colocamos algumas palavras a mais. Por quê? Vamos visualizar agora como é que ficou essa reorganização. Nós colocamos também a infraestrutura escolar, que vocês observam que ela passa de forma transversal, né? Colocamos também as políticas de inclusão, porque as políticas de inclusão elas estão em todo o cenário da recomposição. Então, ela vai desde o currículo até a adaptação de material, formação, participação da comunidade, isso não pode ficar de fora. E a própria participação da comunidade, né? É muito importante que a gente dê ouvido para a comunidade, para a gente saber se nós estamos atendendo às expectativas ali almejadas, né, professora Kaellen? Professora Mel, estava aqui observando e percebendo o quanto é importante para a recomposição da aprendizagem acontecer, que seja planejado, exige um planejamento. Por isso Sim. que o primeiro pilar aí proposto pelo MEC é a governança, né? Sim. As escolas, as redes, elas precisam ser apoiadas para que o pacto
consiga de fato acontecer, não é mesmo, Com professora? certeza, esse é o primeiro passo, né? Sem o planejamento, a gente não consegue avançar. E eu quero dizer para vocês que, enquanto rede, nós estamos muito bem organizados e vocês estarão aí recebendo, né? Todas as orientações já estão recebendo, né? Porém, de uma forma mais dinâmica, né, professora Kaellen? Sim. Todavia, vocês vão estar recebendo, não se preocupe, a orientação de forma mais detalhada, nós vamos já estar passando aqui também para vocês. Então, Professora Emily, dentre. gostaria só de Pronto. colaborar, que a gente tem aqui os nossos professores da mediação tecnológica e os nossos estudantes, eles fazem parte também desse processo. Então, todas as ações que a professora Emily está sinalizando, elas devem contemplar os nossos estudantes da mediação tecnológica, tá? Então, você, professor presencial, você precisa estar atento, se apropriar dessas informações para poder incluir também no seu planejamento escolar, que é feito em parceria com o nosso professor ministrante. Então, assim, é muito importante ter esse entendimento, né, professora Sim, Emily? com certeza. Esse entendimento ele precisa realmente estar claro. A recomposição ela é para todos os estudantes da nossa rede. Nenhum estudante ficará de fora desse processo, tá bom? E de antemão já agradeço também, né, a parceria dos nossos professores do Centro de Mídia que estiveram ativos à frente aí dessa organização da governança, inclusive relacionada à recomposição. Então já deixo aqui meu muito obrigado, viu? Sim, Dentre as estradas ainda que me trouxeram até aqui, nós vamos agora olhar para o retrovisor. É sempre importante estar atento no trânsito, né? com Vamos toda dizer certeza. o que nós aprendemos com o nosso passado, professora Kaellen. Quais são, né, nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre o papel do professor hoje. O que levaria você, o que você levaria da sua experiência para a sua prática docente? O que você poderia mudar para oferecer um percurso melhor aos seus estudantes? Deixo aqui essas palavras de reflexão, essas frases de reflexão, e agora apresento para vocês o currículo da repriorização, a nossa repriorização curricular, né? Essa repriorização curricular, ela inicialmente ela está prevista para o ensino fundamental, tá bom? Porém, o Pacto pela Recomposição das Aprendizagens é para toda a educação básica. Então, para o ensino médio, mais para frente nós vamos estar aí orientando a nossa rede com relação a isso, né? A partir do momento que nós recebermos mais orientações do MEC com relação a esta etapa de ensino, nós estaremos passando. Na rede estadual de ensino do Amazonas, startamos aí a repriorização curricular para esse ano letivo, iniciando agora neste ano letivo de 2025, para o ensino fundamental nos finais. Então, a título de informação, eu trago aqui para vocês que, por exemplo, para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, né, a recomposição ela será aplicada apenas em casos excepcionais, como interrupções significativas das aulas, causadas por emergências climáticas, pandêmicas ou outros eventos de natureza semelhante no decorrer do ano letivo. Porém, vamos seguindo, a recomposição para a nossa rede, ela tem um foco do terceiro ao nono ano do ensino fundamental. Esse é o nosso foco da recomposição, considerando que os resultados das avaliações indicam defasagem de aprendizagens mais nesses anos, né? Então, você aí que é professor do ensino fundamental nos finais, né? Nós trouxemos aqui para você esse material que você vai poder estar acessando ele, baixando ou visualizando ele da forma como você preferir, na plataforma Saber Mais, que você vai ter acesso a esse material. Então, esse currículo ele é para o ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Por um médio ainda não temos um material específico, porque nós estamos aguardando aí as orientações, conforme eu falei, mas para o ensino fundamental nós já temos um direcionamento da recomposição. Seguindo, eu apresento para vocês também o nosso documento orientador para a implementação da política de recomposição, né? Esse documento ele também poderá ser acessado na plataforma Saber Mais, tá bom? E ele traz aí todo o norteamento para a implementação da recomposição da nossa rede, desde o planejamento do professor, como que deve se dar a avaliação diagnóstica, como que eu faço as intervenções e mediações pedagógicas a partir das avaliações, tanto diagnóstica quanto formativa, como que a gente se estrutura na escola a partir desses dados. Então, esse documento ele traz todo o norteamento para implementarmos a recomposição na nossa rede.
Professora Emily, só colaborando também, né, os nossos professores ministrantes, eles já planejaram a avaliação diagnóstica que vai ser aplicada aos nossos estudantes, utilizando os organizadores curriculares já com o pacto da recomposição. Então isso é muito importante a gente já desde o início do ano letivo, já pensar nessas habilidades essenciais que os nossos estudantes não podem deixar de aprender nessa etapa da educação básica. Colaborando também com a fala da professora Emily, o ensino médio por hora, né, professora, Sim. não vai entrar, né? Vocês têm acompanhado aí que o ensino médio está passando pela reestruturação da sua carga horária, tanto da formação geral básica quanto do ensino do itinerário formativo. Por isso, as Sim. mudanças já estão acontecendo. Então, por hora, a recomposição não vai chegar aí no Isso. ensino médio, mas aguardem que, com certeza, né, professora Emily, esses alunos serão contemplados. E assim que chegar, nós estaremos aqui para dar a notícia para vocês. Com toda certeza, a gente já Sim. está ansioso. Isso. Então, conforme a professora Kaelen falou, todo o norteamento ele vai pelo currículo que a gente repriorizou, que nós repriorizamos enquanto rede, né? Vocês já têm acesso, os professores já trabalharam em suas avaliações, né? E o planejamento do professor ele também é focado nesse material a partir de então. Então, vamos lá. É importante deixar claro, gente, que nós não estamos propondo uma nova proposta curricular. A proposta curricular do Estado, ela ainda é vigente, ela está vigente, tá bom? Nós não estamos propondo também a exclusão de habilidades ou a adoção de um currículo mínimo para a nossa rede, mas sim estamos fazendo uma orientação mais clara e focada nas habilidades essenciais que também estão presentes na nossa proposta curricular. E essas habilidades essenciais, elas deverão ser trabalhadas a partir do ano letivo de 2025, tá bom? Seguindo, nós apresentamos para vocês um outro eixo do pacto, né? Que é a avaliação e mediação pedagógica. Como a professora Kaelen falou, as avaliações diagnósticas, elas já estão alinhadas a esse currículo repriorizado, né? Então, todo o alinhamento já foi feito, não tem com que se preocupar com relação a isso. E com relação às avaliações formativas, a nossa rede optou em fazer uso das avaliações elaboradas pelo CAED, pela plataforma CAED. Quanto a isso, nós estamos já repassando todas as orientações para as escolas, para as coordenadorias, né? Com relação a essa avaliação formativa. A avaliação formativa, ela vai justamente ajustar a nossa rota, né? Ela vai dizer se o planejamento que nós estamos realizando está dando certo ou não, porque a gente consegue ter uma visão real do nível de aprendizagem de cada estudante. Então, essa avaliação formativa ela é extremamente importante para nortear as nossas práticas na escola, né? As nossas intervenções pedagógicas. E aí a gente apresenta aqui para vocês o cronograma dos ciclos de avaliação deste ano letivo de 2025, que foi disponibilizado pelo MEC, né? Emily, essas datas elas estão certas? A priori, sim, mas se houver qualquer mudança nesta data, nós vamos estar orientando, passando a informação para vocês, e vocês vão estar se organizando de acordo com as datas que nós estaremos passando. Então, o nosso cronograma do ciclo 1 é março, ciclo 2, junho, e ciclo 3, setembro. Sim, né? E só colaborando também, aqui a gente tem acompanhando a jornada os nossos coordenadores regionais do ensino mediado e também coordenadores distritais que possuem turmas da mediação tecnológica. Esse ciclo de avaliação também deve contemplar os nossos estudantes. Então, professores que estão recebendo nas sedes dos municípios, verifiquem e distribuam essas avaliações para que os estudantes da mediação tecnológica também possam participar. Fazer essa verificação da aprendizagem é extremamente importante para que a gente possa pensar planos de intervenções visando a melhoria dos nossos alunos, das habilidades dos nossos estudantes. Então, professores, estejam atentos. O ensino mediado ele faz uma avaliação diagnóstica ao início do ano letivo, via transmissão, mas esse ciclo de avaliação que a professora Emily traz, ele é um ciclo que é feito, né, professora, de acordo com o alinhamento das ações do MEC. Então, é importante que vocês também estejam atentos. Nós temos os nossos grupos de municípios, a gente também vai estar orientando os coordenadores, e aí a gente tem a oportunidade de tirar dúvida com a professora Emily, que está aqui conosco, então ela pode também colaborar. Mas eu quero ressaltar a todos que estão acompanhando, professores presenciais e coordenadores, a necessidade dos nossos estudantes participarem dessas ações, tá certo?
Pronto. Como a professora Kaelen colocou, é extremamente importante. E dentro do fluxo estrutural da recomposição, o primeiro cenário é a diagnóstica mesmo, professora Kaelen. Então, na avaliação diagnóstica, a gente identifica, né, quais são as necessidades ali dos nossos estudantes, fazemos o planejamento com foco nessas necessidades, alinhadas ao currículo repriorizado, e aí nós vamos fazer o primeiro ciclo da avaliação formativa. Nesse primeiro ciclo da avaliação formativa, nós vamos identificar se as intervenções e mediações pedagógicas que nós fizemos a partir da avaliação diagnóstica estão dando certo ou não. Se não estão dando certo, significa que nós precisamos o quê? Fazer uma nova curva, ir para uma nova estrada, né? Olhar pelo retrovisor, replanejar esta rota. Então, a avaliação formativa, que são esses ciclos que nós apresentamos para vocês, ela vai dar um norte para a gente, né? Dizer se nós estamos ou não no caminho certo, tá bom? Então, seguindo, nós apresentamos para vocês aqui também, minimamente, né, uma das estratégias relacionadas às intervenções pedagógicas. Onde que eu posso encontrar isso, Emily? Lá no nosso documento orientador de implementação da recomposição, tá bom? Está onde? Disponível lá na plataforma Saber Mais. Então, uma das estratégias é o reagrupamento temporário dos nossos estudantes. Vocês conseguirão ver lá uma orientação mais direcionada para trabalhar esse reagrupamento, tá bom? Seguindo, nós temos aí, então, o nosso planejamento escolar. Esse planejamento contemplou, por exemplo, nós decidimos na nossa escola trabalhar o reagrupamento de turma como uma estratégia, ou reagrupamento de estudantes. E aí o meu planejamento ele vai nesta direção, né? Com os dados em mão das avaliações, né? Pode ser das avaliações tanto diagnósticas como na sequência das formativas. O professor ele terá uma base sólida para conseguir priorizar as necessidades mais urgentes que ele observou ali nos estudantes e definir quais são as habilidades essenciais baseadas no currículo repriorizado que precisarão ser recuperadas e desenvolvidas ao longo tanto do bimestre quanto do ano letivo. Seguindo, nós temos aí podemos observar que essa etapa ela deve ser organizada a partir do currículo repriorizado, como eu falei, alinhando-se sempre às expectativas de aprendizagem que deverão ser alcançadas. Nesse material já tem também toda essa organização norteada para vocês. Além disso, o planejamento ele deve incluir estratégias eficazes, né, ajustando ou redirecionando as ações que anteriormente não alcançaram o resultado esperado. Então, se eu estou observando que eu estou realizando uma ação, mas essa ação não está me dando um resultado bom, eu consegui observar que na avaliação formativa os estudantes não conseguiram progredir, então eu ajusto a rota, né, crio novas estradas, olho pelo retrovisor e faço essa curva, se for preciso, para uma outra perspectiva, tá bom, gente? Então, essa rota ela sempre vai ser reajustada de acordo com as necessidades de cada estudante. Então, vamos trazer aqui novamente as estradas que me trouxeram até aqui. E agora, com a recomposição, nós vamos traçar um novo caminho, professora Kaelen. O professor como condutor desse processo maravilhoso, né? Como é que nós podemos tornar as estradas mais acessíveis e seguras, também inspiradoras para os nossos estudantes? Será que nós somos professores que inspiram os nossos alunos? Olha, eu espero que eu seja, porque me esforço para isso. Também me esforço bastante, porque dentre as dificuldades que eu observei, eu tento sempre melhorar, né? Dentre os caminhos que eu percorri para chegar até aqui, eu sempre procuro melhorar. Eu acho que esse é um caminho natural, né, professora Kaelen? Eu acho, sem dúvida nenhuma. Planejando, redirecionando, Pronto, a com gente certeza consegue a gente chegar no nosso destino final, que é a nossa intenção. Então, quais são os métodos que nós vamos agora propor, que vão engajar e motivar os nossos estudantes? Qual é a importância de um ensino, né? Nós precisamos trabalhar a importância de um ensino que respeite o ritmo e a individualidade de cada estudante. Como nós podemos criar expectativas significativas na nossa sala de aula? Trazemos aqui mais esse ponto de reflexão e agora eu apresento para vocês aí, né, a plataforma Saber Mais, onde vocês vão poder
aí fazer a leitura do QR Code, e é onde vocês vão poder encontrar todo o material relacionado à recomposição. E também motivamos aqui vocês, né, professora Kaellen, Sim. que quando realizem aí nos seus espaços, nas suas escolas, alguma ação relacionada à recomposição, poste aí no nosso mural interativo. Com certeza, porque todo mundo quer conhecer o que você faz na sua sala de aula que dá certo, professor. Então é muito importante que você vá lá na plataforma Saber Mais, faça a leitura dos materiais, coloque aí, deixe o seu recado, compartilhe o seu recado com os demais professores, isso com certeza engaja, e é uma troca de experiência, né? Não se sinta sozinho, professor. Você tem os seus colegas parceiros que podem também colaborar com alguma dificuldade que pode aparecer, mas que alguém já encontrou um caminho, eu tenho certeza. Com certeza. E nós também estamos aqui preparados para dar todo o suporte necessário que vocês precisarem, tá bom, gente? Esse espaço colaborativo e interativo é muito importante. Eu, pelo menos, gosto muito de compartilhar ideias, né? Gosto de saber da ideia dos meus colegas, gosto de compartilhar as minhas, porque eu sei que quando a gente compartilha, algo grande surge, né? Outras ideias melhores surgem. Então, um espaço colaborativo e interativo é muito importante, porque essa troca de experiência nos torna grande, tá bom? Então, gente, nós chegamos ao final do nosso encontro, né, professora Kaellen? Estamos tristes por nos despedir nesse momento, porém, felizes em saber que nós conseguimos aqui interagir um pouquinho, passar as informações que o Pacto trouxe agora para a nossa rede. E aí, como reflexão, nós trazemos aqui para vocês o que nós esperamos para o futuro, né? O Pacto ele nos trouxe muitas perspectivas para o futuro, né? E essas perspectivas elas vão nos dá uma resposta daqui a pouco, e nós esperamos que seja uma resposta muito positiva com as ações que nós estamos planejando e que vocês vão estar realizando também aí na escola, né? Então, a educação, trazemos aqui alguns pontos também de reflexão, como a educação como uma construção de novas estradas, né? Nesse caminho, se houver necessidade, que nós possamos construir novas estradas, né? Que cada professor tenha o compromisso em pavimentar um caminho mais justo e acolhedor para esses estudantes, né? Nós, enquanto professores, trazemos um impacto muito grande na vida dos nossos estudantes. E que impacto nós podemos deixar na jornada da vida desse estudante, né? Nós queremos ter a certeza que, independente do caminho que esse estudante percorra, o aprendizado dele deve ser uma viagem transformadora, que seja para ele uma viagem incrível, transformadora, que ele consiga se inspirar, que ele consiga continuar a trajetória dele, porque eu tenho certeza que professores incríveis ele já tem, né? E eu tenho certeza que com vocês eles conseguirão se manter nessa jornada. Tá bom, gente? Então, aqui eu me despeço de vocês. Quero agradecer a professora Kaellen, né, pela oportunidade aqui, por toda a parceria, por todo o trabalho que nós temos feito em colaboração, né, professora Kaellen? Agradecer também a nossa diretora, a professora Sabrina. Agradecer também a nossa gerente, professora Carolina, também, que é uma grande parceira nossa, né, nesse trabalho. E muito obrigada, viu, professora Kaellen, por tudo, literalmente por tudo. Eu que agradeço, e digo mais, professora Emily, que momento de troca de experiência nós tivemos, né? A gente vai deixar o contato da professora Emily aí, para vocês que tiverem ainda dúvidas, quiserem perguntar, saber um pouco mais, a professora Emily está à disposição como articuladora nacional do Pacto da Recomposição das Aprendizagens, tá bom? E até logo! Até logo, um beijo no coração, hein? Tchau, tchau!